Mas na verdade o que é um polinômio, né? Um polinômio é essa estrutura, esse monstrinho que você está vendo aqui, olha. Parece estranho quando você vê essa estrutura da maneira como ela está aí, né? Mas note que aqui é um polinômio na variável x. O que significa ser um polinômio na variável x? Significa que a letra que você vai estar usando para definir o polinômio, nesse caso aqui na variável x, seria a letra x, como eu estou vendo aqui, olha. Vários x sendo definidos aqui, olha. Note que esses x estão com os seus expoentes em ordem decrescente, ó. n, n-1, n-2, n-3, até chegar no expoente 2, expoente 1, até você chegar aqui no x elevado a zero. Ó. Só que o x elevado a zero dá 1, e 1 vezes a zero dá esse a zero que você está vendo aqui. Outra coisa importante que você percebe nessa estrutura chamada polinômio. Na frente do x existem alguns termos, ó. an, an-1, an-2, an-3, até você chegar aqui nos últimos, ó. a2, a1, a0. O que são esses an, an-1, a2, a1, a0? São números que vão ficar na frente da letra x. Então, trocando em miúdos, significa o seguinte, por exemplo, se eu pegasse um exemplo aqui, ó, 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1/4 x mais 7, por exemplo. Então, esses 4, esse 2, esse 1/4 e esse 7 seriam exatamente os A's aqui, ó, AN, AN-1, A2, A1, A4. E o que seriam? O x você já está vendo aqui, ó, x ao cubo, x ao quadrado, x, aqui está x elevado a zero. São exatamente os mesmos x que nós estamos vendo aqui, ou seja, a variável x. E esse n, n-1, depois 2, 1 e 0, são exatamente os expoentes que a gente está vendo aqui, ó. Mas essa estrutura da primeira maneira que você viu ali, que talvez tenha levado um susto, é uma maneira geral de se escrever a cara de todos os polinômios. Mas agora que você já viu o significado de cada uma delas, a gente vai ver algumas propriedades, algumas características que são apresentadas aqui nesses polinômios. Então, quando fala para você que é um polinômio na variável x, é essa estrutura que nós estamos vendo aqui e que eu tentei desmistificar agora há pouco. Mas só repetindo aqui, então o que são esses AN, AN-1, A2, A1, A0? São números. São números. Então, no lugar desse AN aqui, AN-1, A2, A1, A0, o que são? São números. Você está observando aqui que eu coloquei um asterisco, né? O que são esse asterisco está querendo dizer o quê? Aqui na definição, eu usei esse AN, AN-1, A2, A1, A0 como números reais. Mas poderiam ser números complexos também. É que como nós não estudamos ainda os números complexos, então eu adaptei a definição aos números reais. Mas de maneira mais precisa, um polinômio também poderia ser definido dentro do conjunto dos reais. Aliás, dos complexos. Mas para efeito aqui da nossa sala, nós estamos definindo dentro do conjunto dos reais. E esses números que ficam na frente do x, que estão acompanhando cada um dos x aqui, eles são chamados de coeficientes, certo? Esse último coeficiente aqui, olha, como ele não depende de x, note que ele está elevado x elevado a zero, ou seja, ele não depende do x. Ele é chamado de coeficiente independente. Aqui ainda diz o seguinte, olha, todos os expoentes x, todos esses expoentes aqui do x, na verdade, eles são exatamente o número ao qual o x vai estar elevado. Só que tem um detalhe, eles têm que ser números naturais. Então, no polinômio, por exemplo, você não vai poder ter assim, ó, x elevado a 1/4, x elevado a 0,3, por exemplo. Isso não vai acontecer. Você só vai ter aqui como expoente no x, na variável x, apenas números naturais. Cada uma dessas parcelas aqui, olha, cada uma dessas partes do polinômio, ó, esta, onde você tem o coeficiente junto com a variável, coeficiente junto com a variável, coeficiente junto com a variável, coeficiente junto com a variável e o coeficiente independente, são chamados de parcelas, justamente porque fazem parte de uma soma. E agora sim vem uma parte muito importante do polinômio, que é identificar qual é o grau do polinômio. O grau do polinômio
ele é indicado pelo maior expoente do x. Então, por exemplo, se eu tiver x à quarta, 3x à sexta, mais x elevado a 10, mais x, eu tenho que procurar no polinômio qual é o maior expoente. Então, não é o primeiro que eu já vejo aqui, ó. É claro que nessa expressão aqui, ó, de cima, ela está organizada. Então, o expoente está em ordem decrescente. Então, o maior nesse caso aqui é o n. Mas, quando você tiver um problema que você está analisando, você não pode chegar aqui e já pegar o primeiro expoente como sendo o grau. É necessário pensar um pouco mais. O que você tem que pensar? Você tem que procurar aqui qual é o maior expoente. Nesse caso aqui, ó, o maior expoente é o 10. Então, o grau desse polinômio que eu acabei de colocar aqui na tela é de grau 10, certo? E por último aqui, essa variável x, como o nome diz, é uma variável. Se ela é uma variável, significa que ela pode variar. E esse variar significa que ela pode assumir qualquer valor real. Ou seja, você pode trocar no lugar do x qualquer número real. É isso que significa. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha. Aqui no primeiro exemplo, você está percebendo o seguinte, ó, o polinômio x² menos 2x mais 7. Qual é o maior expoente? Bem, evidentemente aqui o maior expoente é 2. Então, grau 2. Já no segundo polinômio aqui, o polinômio é 3x mais 4x à sexta. Então, estou vendo aqui que o maior expoente é 6. Então, grau 6. No terceiro polinômio, ó, 2 menos 5x mais 9x ao cubo. Opa, cadê o maior expoente? 3. Então, grau 3. Esse polinômio simplesinho aqui, olha. Ué, cadê o expoente? Não, calma. Quando não tem nada aqui, a gente sabe que o expoente é 1. Então, grau 1. Ué, e esse polinômio doidão aqui que nem tem x? Calma, ele tem x sim. Só que ele tem o x elevado a 0. Ó. Na verdade, ele é independente de x. Então, nesse caso aqui, grau 0. Então, como que você identifica o grau de um polinômio? O maior expoente do x. Agora, uma coisa importante que a gente precisa pensar aqui, até para simplificar as ideias. Olha. Se você tem um polinômio como esse daqui, ó, x² menos 2x mais 7. Veja que ele pode ser associado a uma função f de x igual a x² menos 2x mais 7. Ou seja, qualquer polinômio pode ser associado a uma função. Ou se você tem uma função no formato de polinômio, ela evidentemente está relacionada a algum polinômio. E essa associação ela acontece de maneira que não há equívoco. Então, a partir de agora, a gente pode, ao invés de dizer polinômio, a gente pode falar função polinomial, ou ao invés de falar função polinomial, falar polinômio. Então, essa expressão não vai gerar confusão, porque uma coisa está associada à outra de maneira bem assim inequívoca, né? Que não causa equívoco. Então, se daqui em diante você vê o termo polinômio ou função polinomial, você vai poder ficar tranquilo que vai estar se referindo à mesma coisa. Algumas funções polinomiais você já estudou lá no primeiro ano do ensino médio. Uma função polinomial do tipo ax mais b. Ou uma função polinomial do tipo ax² mais bx mais c. Você já trabalhou com essas funções polinomiais. Tanto é que a gente chamava ela de função polinomial do primeiro grau, ou função do primeiro grau. Função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Você deve se lembrar disso. Ou seja, você já tinha começado a estudar polinômios lá no primeiro ano. Porém, agora a gente vai começar a estudar isso de maneira mais completa, né? E não de maneira tão específica quanto foi lá no primeiro ano. Aqui tem uma observação que eu quero que você dê atenção, olha. Essas expressões que nós estamos vendo aqui, elas não são polinômios, ó. 2x mais 3 dividido por x² mais 4 dividido por x. Por que elas não são polinômios? Ó? Porque da maneira que elas estão do lado esquerdo, se eu traduzir aqui para o segundo membro, ó, eu ficaria com x elevado a menos 2, x elevado a menos 1. E isso não é um polinômio, porque na definição os expoentes tinham que ser naturais. Essa de baixo também não é um polinômio. Ó. 3x² menos 5 raiz de x mais 2. Também não é. Por quê? Porque raiz quadrada de x é x elevado a meio.
E, novamente, na definição, os expoentes deveriam ser naturais. Então, essas expressões aqui de baixo, se alguém te perguntar, é um polinômio? Não, não é um polinômio, porque ele fere a definição.